Oi pessoal, professor Yudi aqui de novo. Vamos aí para a última parte, né, pessoal da manhã, frente A, aula 13, sequências, né, parte 4. E vamos resolver agora o exercício 3 aí da apostila, que está na página 148. Então olha só, a gente quer obter os 4 termos da sequência infinita A1, A2, A3, pontinhos, pontinhos, AN, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Observação, isso quer dizer que uma sequência pode ser finita, ou seja, tem uma quantidade limitada de termos, né? Ter 10 termos, 15 termos, 100 termos, ou uma sequência pode estender-se infinitamente, porque o universo dos números naturais estende-se infinitamente. Né? Lembrando que a ideia é fazer essa associação com os números naturais. E os números naturais têm uma sequência bem definida. Né? Bom, dado que a soma Sn é igual a 2n mais 5 para todo n natural não nulo, ou seja, diferente de zero. Né? Ou seja, essa fórmula aqui a gente pode usar para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Não pode usar para n igual a zero, que é natural, mas né, nesse caso não se define nesse exercício. Aí ele falou que em que S1 é o próprio A1, né? Ou seja, a soma dos primeiros termos é o próprio primeiro termo. Ou seja, você vai somar o primeiro termo com ele mesmo. Né? E para n maior ou igual a 2, ou seja, n igual a 3, 4, 5, Sn é a soma dos n primeiros termos. Né? Conforme eu já tinha falado, naquele primeiro vídeo também a gente viu no resumo teórico, né? Então essa é a anotação para a gente indicar soma dos n primeiros termos, mas ele explicou também aqui direitinho no enunciado. Né? Bom, então o que eu vou fazer? Vou resolver para vocês de dois modos distintos para mostrar para vocês as opções, enfim, né, para você ir pegando jeitinho. Aí tem exercícios que esse primeiro modo é mais adequado, tem outros que o segundo modo é mais adequado, tem exercícios que tanto faz. Eu recomendo conhecer as duas estratégias, né, porque aí você consegue dominar muito melhor esse conteúdo e não é tão difícil assim. Então vamos lá, olha só o que a gente pode fazer. Primeiro, a gente vai usar a fórmula fornecida no próprio enunciado. Né? O enunciado deu que Sn é 2n mais 5. Então, vamos atribuir valores naturais para n não nulos. Né? Então, primeiro passo, olha só o que eu fiz. Para n igual a 1, S1, substituir n por 1, é 2 vezes 1 mais 5. Ó. 2 vezes 1 mais 5. Substituir lá na fórmula. Daí, sai que o S1, que é o próprio A1, né? Então, quando eu calculei o S1, calculei o A1. Deu 2 vezes 1, 2 mais 5, 7. Né? Então, A1 vale 7. Vamos substituir o N por 2. Então, S2 vai ser, pega a formulinha aqui da soma dos termos, 2 vezes 2 mais 5. Substituir o N por 2. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, S2, que é o A1 mais o A2, tem que dar 9. Beleza? Então, olha só, o que é esse S2? É a soma dos dois primeiros termos, né? Dá 9. O que nos leva a 2 igual a 2. Tá aí, né? Porque se o A1 vale 7, quando aqui vale 7, 7 mais 2 que vai dar 9. Né? Então, A2 só pode ser 2. Bom, para n igual a 3, substitui lá de novo. Vai dar 2 vezes 3 mais 5. S3, 2 vezes 3 mais 5. Quem que é o S3? A1 mais A2 mais A3. Tem que dar 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Como A1 mais A2, a gente já calculou aqui em cima, ó, vale 9, então eu já sei que essa soma aqui dá 9. Mais esse terceiro tem que dar 11. Então, 9 mais 2, que dá 11. Mas se você não percebeu isso, você poderia ter pegado esses dois valores anteriores, o 7 e o 2, substituído aqui. Né? Você chega também em A3 igual a 2. E, finalmente, para n igual a 4, S4 é 2 vezes 4 mais 5, substitui ali na fórmula, né? 2 vezes 4 mais 5, ou seja, S4, A1 mais A2 mais A3 mais A4, vai dar 2 vezes 4, 8, 8 mais 5, 13. Só que A1 mais A2 mais A3, ó, já tinha dado 11, então eu sei que essa soma até aqui ó, dá 11, 11 mais quanto dá 13? 11 mais 2, né? Então, o quarto termo vale 2,
achei os 4 primeiros termos, é o que ele pediu, obtém os primeiros 4 termos. Então, resposta, ó, né? A sequência com os 4 primeiros termos é 7, 2, 2, 2, estende-se infinitamente. E parece que estende-se infinitamente, valendo sempre 2, né? Então, A5, 2, 2, 2, parece por essa lógica aqui. Só que em matemática tem que tomar cuidado. Para que uma lógica seja verdadeira, ela tem que ser verdadeira sempre. Não pode ter furo, né? Tem que ser válida sempre. Se furar uma única vez, a sentença já não é mais verdadeira, né? Então, puxa vida, será que estende-se infinitamente até 2? Ou será que uma hora não vai mudar isso aí? E a resposta é sim, vai continuar infinitamente sendo 2, né? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Como é que eu posso garantir isso aí? Então, por exemplo, o A100 vale 2, o A1200 vale 2. E é aí que entra o segundo modo. Olha que bacana aqui, ó. Segundo modo, então, segunda linha de raciocínio. Primeiro, escrevi aqui o conceito de soma dos n primeiros termos, né? Sn é A1 mais A2, A3, A4, pontinhos, 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 a n menos 1 mais a n. É a definição, né? O conceito. Soma dos 10 primeiros termos. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, A6, A7, A8, A9 até o A10. Né? Só que olha esse pedaço da conta. A1 mais A2 até o AN-1. Isso aqui é a soma dos n-1 primeiros termos. Não é? Por exemplo, se n vale 10, isso aqui é a soma dos 9 primeiros termos, que eu vou juntar com o décimo. Está aqui, ó. Então, S10 é S10 menos 1, S9 mais o A10. Que é mais ou menos o que a gente fez aqui antes, né? Para a gente chegar nesse quarto termo, eu falei para vocês, ó, já sei que a soma até o terceiro tinha dado 11, né? Que era o S3. Então, aqui mesma lógica, né? Então, eu sei que isso é o Sn-1. Com essa expressão, vamos isolar o AN. Então, vou isolar o AN, subtrai Sn-1 em ambos os membros, troco os membros de posição. A gente chega a N é igual a Sn menos o Sn-1. Né? Então, um termo que está na posição 10 é a soma dos 10 primeiros termos, tirando a soma dos 9 primeiros. Que é bem razoável. Se você somou até o décimo, mas tira o resultado da conta até o nono, o que sobrou é só, né, o décimo termo. Beleza? Então, essa é a lógica aqui. Né? Só que a gente tem a fórmula. Vou substituir agora a fórmula. Sn é 2n mais 5. Então, onde está Sn? Ó, por 2n mais 5, menos o Sn menos 1. Perceber que é Sn menos 1? É só usar a fórmula aqui de novo, ó. Só que substituindo o n por n menos 1. Ó. Né? Então, a n é 2n mais 5 menos o dobro de n menos 1 mais 5. Né? Isso aqui é a fórmula da soma dos n menos 1 termos. Ó. Beleza? Só que ao invés de usar n, a gente está usando n menos 1. Né? Que nem a gente calculou. S1000 é 2 vezes 1000 mais 5. S... né, 30, 2 vezes 30 mais 5. Sn menos 1, 2 vezes n menos 1 mais 5. Né? Bom, cuidado para não esquecer desse parênteses, é fundamental. Né? Aplicando a propriedade distributiva, a gente tem que 2n mais 5 menos 2n menos 2 mais 5. Eliminando o parênteses, agora eu vou distribuir esse menos e aqui eu já posso eliminar direto. Então, vai dar 2n mais 5. Distribuindo menos 2n mais 2, ó, menos com menos mais, né? Menos 5. E nessa expressão, notem que dá para cancelar o 2n aqui, ó, né? Porque é ele menos ele mesmo, dá 0. E dá para cancelar o 5 aqui, ó, 5 menos 5 dá 0. Sobrou só o número 2. Ou seja, o AN vale 2 para qualquer que seja o n maior que 1. Notem que só tem sentido essa expressão para n maior que 1, hein? Se o n for 1, só vai ter o A1.
Então não vai ter os anteriores aqui, que nem, né? A gente calculou. Não tem sentido substituir o n por 1 também aqui, ó, porque seria o S0, que também não tem sentido, né? Então, o AN vale 2 para n maior que 1. Então, o A10 vale 2. O A7 vale 2. O A1000 vale 2. Só não vale para o A1, que a gente viu aqui antes, que é 7. Conclusão, então, a sequência em questão tem como primeiro termo 7, né? E como todos os outros infinitos termos, o número 2. Tá aí, ó, essa é a resposta aí, portanto, né? Então, tem essas duas estratégias aí bem interessantes. Lembra desse segundo modo aí, né? Esse segundo modo tem alguns exercícios aí, principalmente FUVEST, segunda fase, que usa bastante essa estratégia, tá? Bom, e outros vestibulares também, estou falando da FUVEST, mas outros vestibulares. E para encerrar, a minha dívida, né, o que eu fiquei devendo aí para esse encontro, aquela diversãozinha para quem estava aguardando ansiosamente. Se você não tentou ainda, pausa o vídeo, né, senão vai ter spoiler da resolução. Pausa aí o vídeo e em outro momento aí assiste. Beleza? Que eu já vou dar as respostas, hein? Vamos lá então, olha só, né? Então, diversão. Qual é o próximo? Então, olha só, no item A, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200. Era só uma brincadeirinha, né? Essa é a sequência dos números naturais que começam com a letra D, né? 2, 10, 12, 16, 17, né? 18, 19 e 200. Tá aí, né? Então, essa é a lógica aí, né? O padrão aí. Aqui, né? No item B, próximo é a letra T. A sacada aqui é olhar ao calendário, só que em inglês. É questão interdisciplinar aqui, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, né? Depois em Friday, viria a letra F, depois Saturday e Sunday, e essa é uma sequência só de 7 termos, né? Aqui não, aqui vai continuar. No item C, que eram umas figuras, né? Olha só, a primeira figura é essa, a segunda é essa, a terceira é essa e a próxima é essa aqui. Não sei se vocês perceberam, né? São figuras simétricas, tem aqui um eixo de simetria, lembrando da aula da frente B, né? Era a aula número 7, se não me falha a memória, né? Que vocês tiveram na frente B aí, de simetrias, né? Tem uma simetria axial aqui, ó, né? E aí, ó, vamos apagar a metadinha aqui, olha só o que aconteceu. Se a gente apaga as metadinhas, ó, 1, 2, 3, então o próximo termo é 4. Faz a simetria aí, ó, a gente obtém isso tudo. Opa! E acabei revelando o item D, né? No item D, portanto, olha só, a lógica é... Primeiro, é tipo aquela sequência de Fibonacci que os dois primeiros termos, por definição, valem 1, são iguais a 1. E a partir do terceiro, a gente vai somando. Então, aqui a gente começa com o primeiro termo, 1. Por que é 1? Porque sim. Aí a gente olha para isso aqui, ó. Nesse termo aqui tem um algarismo 1. Então, tem 1, 1. Aí, olhando para esse termo aqui, ó, a lei de recorrência, né? Tem 2 algarismos 1, ó, 2 uns. Olhando para esse termo aqui, ó, tem um algarismo 1 e um algarismo 2. Um algarismo 1 e um algarismo 2. 1 e 1, 2. Olhando para essa sequência aqui, ó, tem 3 algarismos 1 e um algarismo 2. Aqui tem 2 algarismos 1, um algarismo 2, um algarismo 3. 2 uns, 1, 2 e 1, 3. E finalmente aqui tem 3 algarismos 1, 2 algarismos 2, né? 1, 2 e um algarismo 3. Era só uma brincadeirinha, uma diversãozinha. E aí, com esse fim aqui dessa aula 3, vocês já são capazes aí de fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar,
né? E bom trabalho aí para vocês nessa semana aí de reclusão. Abração, pessoal.